Olá, olá. Bom, povo, tô fazendo esse conteúdo aqui um pouquinho fora do horário. Porque eu acabei de gravar vídeo pro YouTube e falei assim, bom, já vou fazer isso aqui logo, já fica melhor, já gravo tudo. É o seguinte, eu falei no vídeo aqui, agora há pouco, sobre ansiedade, falei sobre se sentir sem rumo e fiz um paradoxo, uma comparação, algumas comparações com a questão de se sentir sem rumo e o exemplo do deserto. Falar de deserto, a pessoa fala, nossa, estou passando um deserto da minha vida, essas coisas. Eu peguei o exemplo dos hebreus, né, quando saíram do Egito, depois, se não me engano, 400 anos de escravidão. Eles saíram do Egito e, por incrível que pareça, no meio do caminho dessa liberdade que eles tinham, eles pensaram em voltar para onde eles estavam. Bom, vou falar disso daqui já, mas antes, já está gravado, então no conteúdo no YouTube esse vídeo já está gravado. Eu só resolvi fazer outro nesse formato horizontal, que eu vou compartilhar depois no outro perfil. Então eu vou falar sobre ansiedade, sobre se sentir sem rumo, mas antes, é lógico que eu tenho que fazer, como eu estou gravando conteúdo aqui em conjunto, da Síntese com o outro perfil do terapia, eu preciso otimizar meu tempo. Então vamos lá, já vou voltar no assunto. Temos na Síntese, a gente vende os produtos lá da Aromas da Estação, em Águas de São Pedro. Então vamos falar hoje só de sabonetes. Tem mais de 40 opções de sabonetes. Então, para quem não pode usar nenhum tipo de fragrância, fala, poxa, essa fragrância me dá alergia, ou isso não funciona comigo, tenho alergia, não gosto do cheiro. Tem pessoas que não podem usar nada, e já quando eu estava com a loja física em Salto, muitas pessoas pegavam isso aqui, é sabonete de água sulfurosa, é apenas água sulfurosa, não tem nenhum outro cheiro. Então água sulfurosa é água com enxofre, tiram aquele cheiro, odor forte do enxofre, e você tem as propriedades aqui: analgésico, refrescante, antisséptico, antialérgico, cicatrizante e hidratante com água sulfurosa. Outro que a gente tem aqui, mais de 40 tipos que tem, em parceria com Aromas da Estação: abacaxi com gengibre e água sulfurosa. Isso aqui é um sabonete refrescante. E muitas pessoas, até muitos médicos recomendam aos dermatologistas, quando a pessoa está com alguma alergia e você precisa acalmar a pele, camomila. Aqui está ao contrário, por causa do vídeo provavelmente vai ser ao contrário, eu não vou editar, então vai ficar ao contrário o nome. É um sabonete de camomila, 150 gramas, olha o tamanho dele aqui. Tá. Outro sabonete bem indicado para algumas irritações da pele, doenças de pele, é o calêndula. O calêndula, ele é um cicatrizante, também atua bem parecido com o bailotimão, o melaleuca, é uma outra planta, então, e também é antifúngico igual o melaleuca. Então tem pessoas que não gostam de melaleuca, tem a opção de calêndula aqui. Site Sempre-se Presentes, né? Simples de simples, né? Sempre-se-presentes.com.br. Você tem o site, coloca lá o seu CEP, e aí você vai saber o frete, quanto que vai ficar para levar os produtos para vocês, quanto você vai pagar de frete. Então é fácil lá no site achar a sua opção, selecione os produtos, ele calcula o frete para você, e aí você decide quais sabonetes você quer. Quem tem essa questão do cheiro, não quer um sabonete sem cheiro nenhum, e às vezes, dependendo da alergia, não pode nenhum outro tipo de cheiro ou de propriedade, água sulfurosa, o neutro, né, seria a água sulfurosa. Esse é um apresentando para vocês aqui um sabonete refrescante, que é o abacaxi com gengibre, um calmante, que é o camomila, muito usado mesmo, e um antifúngico, anti-inflamatório e cicatrizante, que é o calêndula. Bom, apresentado aqui os produtos, tá? Vou colocar aqui atrás, e um dia eu vou colocar todos aqui atrás para ficar mais fácil. E aí vamos ao tema de novo, né? Por incrível que pareça, gente, vamos pegar os exemplos dos israelitas, é um exemplo bíblico muito conhecido. Eles saem do Egito com Moisés, eles vão para o deserto, para caminhar pelo deserto, seguindo Moisés, com o que Deus tinha falado. E muitos deles decidem e começam a reclamar que eles preferiam voltar para a escravidão do Egito, né? Por que será que eles queriam voltar? Uma das coisas que a gente
tem é que quando você está sem rumo, você tem uma alta ansiedade. A sua ansiedade fica alta, aquela natural, ela passa do limite, você fica com uma ansiedade alta. Por quê? Você tem muitas opções. Então, num deserto, imagina quem está num deserto aqui, você olha, imagina você está num deserto, você vai olhar em volta, você tem várias opções para você ir. E isso causa uma ansiedade tremenda, porque você tem várias opções para ir, para onde eu vou? Né? Eu não sei direito, não sei que rumo que eu estou indo. Então, os israelitas, eles tinham várias dúvidas dessa caminhada que eles tinham que seguir, e muitos começaram a reclamar que era melhor voltar para o Egito, para onde eles eram escravos, mas eles sabiam exatamente o que eles tinham que fazer. A sensação de estar sem rumo é uma sensação também que gera muita ansiedade, né? Bem parecida com a ansiedade. Se a pessoa perceber, a ansiedade é uma questão de você ter tantas opções ou não ter opção nenhuma, causa quase o mesmo efeito. É ansioso, né? E, bom, como é que resolve isso? Né? Todo mundo quer saber como é que resolve as questões da vida. Uma coisa que eu estava até estudando hoje é sobre a questão dos objetivos, né? Desse alvo, dessa meta. E não é meta financeira que eu estou falando, meta de você ter algo para perseguir nessa vida, algum objetivo que você queira perseguir. Sem isso, você se perde nas opções, na liberdade que você tem de fazer. Você pode ir trabalhar, você pode ficar em casa, você pode dormir o dia inteiro. A opção você tem. Lógico que nem todo mundo faz essas opções, né? Mas a opção, eu não vou levantar daqui hoje, vou ficar dormindo, vou pedir demissão, vou procurar um emprego, vou começar uma nova faculdade. São objetivos que você coloca e são decisões que a gente faz no dia a dia, né? E ter esses objetivos resolve o problema da ansiedade de você estar sem rumo, né? E perseguir esses objetivos. Então, a felicidade e a satisfação vêm por todos os estudos que tem pesquisa sobre a nossa mente, conforme a gente vai perseguindo aquele objetivo, ainda que esteja distante, ainda que você não tenha certeza se é aquilo mesmo que você quer fazer. Mas eu fiz um exercício hoje de lembrar coisas que eu fiz no passado que me deram satisfação. Então hoje eu lembrei, por exemplo, quando eu estava aprendendo um instrumento musical, quando eu não sabia tocar instrumento musical. Então, não saber, eu queria aprender a tocar esse instrumento, me fez estudar na igreja e nas escolas de música, nas escolas de música, e lá aprendendo. Todo dia eu exercitava aquele instrumento, lia aquele método, treinava um pouco, porque eu queria tocar na orquestra, por exemplo. Trazer essas coisas na memória é bom, né? Quando eu fui para a faculdade, eu queria aquele diploma, eu queria terminar esse curso. Então, enquanto você está com esse alvo, por mais que seja duro a caminhada, o alvo e o objetivo faz você ter essa satisfação de perseguir esse objetivo, né? E se você não consegue estabelecer eles, mais difícil ou mais fácil, você cai nessa sensação de ansiedade de se sentir sem rumo. Uma das formas de resolver isso é com os objetivos, colocando esses objetivos. E conforme você resolve você lembra e tem aquela sensação, isso da nossa mente, do nosso cérebro e também da nossa alma. Se você se sentir que, poxa, eu consegui concluir isso, consegui terminar esse dia, eu estudei, eu gravei, por exemplo, um vídeo do YouTube, eu fiquei bem, eu falei, consegui gravar. Eu não sei quantas pessoas vão ver isso aí, não está no meu controle está, eu preciso criar isso, eu quero falar isso, né? Então, a minha sensação foi, eu quero criar isso. Agora, se eu vou conseguir atingir, quantas pessoas eu vou conseguir, isso aí não está no meu controle, mas parar, pensar um conteúdo e criar, isso eu consegui fazer e dar essa satisfação, né? Ou esse vídeo que eu estou fazendo agora, eu falei, vou fazer mais na vertical, apresentar meus produtos que eu preciso apresentar da loja, a loja está online, está vendendo, a gente pode vender para qualquer estado, onde o correio chega. Eu quero fazer esse vídeo, então eu preciso parar, respirar, preciso fazer esse vídeo. Então, está dando satisfação agora de estar gravando, vou compartilhar depois e deixar salvo aqui, deixar salvo no outro perfil. Então, esse é o objetivo que eu quero, colocar isso para funcionar, então beleza, então consegui fazer. Independente, o resultado a gente não tem controle, como muitas coisas na vida não temos controle. Mas naquilo que a gente tem, e naqueles objetivos que a gente consegue colocar, estabelecer, né? E às vezes, logicamente, tem muitas pessoas com dificuldade de colocar os objetivos, tem muita coisa em jogo,
Eu mesmo tenho várias questões para resolver aqui, eu falo, poxa, tem que cuidar da minha família, tem coisa para fazer, tem contas para arcar. E às vezes o seu sonho, ele meio que atrapalha aquelas coisas do dia a dia, você tem que pensar bem se você dá esse passo nesse sonho ou não. Às vezes dá um passo para trás para depois dar 2 para frente, como a gente brinca, né? Mas uma forma de você, e voltando para fechar o vídeo, não se sentir tão sem rumo, tão ansioso por tantas opções, a liberdade traz essa, puxa, eu posso fazer qualquer coisa, mas poder fazer qualquer coisa já é um problema. Qual coisa que eu vou fazer? Se eu posso fazer várias coisas, por onde eu começo? Né? E uma dica que eu peguei do Jordan Peterson, do psicólogo Jordan Peterson, né, professor de psicologia canadense, é: tudo bem se você não tem certeza se é aquilo lá, mas coloca um objetivo e vai perseguindo esse, porque essa sensação de você estar fazendo, daqui a pouco você vai concluir, poxa, não era bem isso que eu queria, era mais ou menos para cá, então eu vou mudar um pouquinho. Mas você já aprendeu a fazer esse caminho de você ter essa satisfação de ir caminhando. Conforme você caminha para o objetivo, você poder ver que você está direcionado, você não se sente tão perdido, né? Isso é muito bom. Foi um assunto que eu fiquei lendo muito hoje, ouvindo e meditando, e recordando de coisas que eu fiz que, poxa, que me deu prazer em fazer, que eu gostei de fazer, e que levou um tempo, né? E para eu poder chegar naquilo. E a satisfação não é nem você chegar, a satisfação é a caminhada que você faz. Peço que vocês compartilhem o conteúdo, o que vocês acharem interessante desse assunto, compartilha, deixa aqui o seu like, tipo, gostei desse assunto, compartilha com quem vocês quiserem, comenta aqui, se tiver alguma pergunta, fica à vontade. Os produtos da Símplice, vou pegar de novo aqui, para quem não viu, a gente tem mais de 40 opções de sabonetes medicinais, e aqui eu estou com 4 que eu apresentei hoje, né? O água sulfurosa, que é o neutro, o abacaxi com gengibre, um sabonete refrescante. Como todos têm água sulfurosa, tem essas propriedades aqui: analgésico, refrescante, antisséptico, antialérgico, cicatrizante. A água sulfurosa é água com enxofre. Essa é uma fonte medicinal de água de São Pedro, e eles, a Aromas fabrica esses sabonetes, abacaxi com gengibre, e eu vendo na Símplice presente. Camomila é um sabonete calmante, amarelinho aqui, uma planta conhecida para acalmar alergias e as dermatites, né? E calêndula, também um outro sabonete que ele é muito parecido com o que faz a melaleuca. A gente tem melaleuca também, mas hoje eu estou apresentando o cicatrizante, anti-inflamatório e antifúngico, que é o sabonete de calêndula. Beleza, pessoal? O site simplespresentes.com.br. Eu trouxe aqui um assunto que eu achei legal compartilhar com vocês, sobre se sentir sem rumo, sobre ansiedade e o deserto, né? O deserto que, no caso dos israelitas, eles sentiram até vontade de voltar, de se sentir sem rumo, eles preferiam voltar na escravidão. A alternativa para isso é a gente estabelecer metas, mas não estou falando só de meta financeira, a gente estabelecer objetivos que a gente quer para a vida. É difícil também? É difícil. Assim como na vida, nada é tão fácil. Até estabelecer objetivos, a gente pode passar um baita num aperto estabelecendo o que você quer fazer. E uma coisa mais interessante é, mesmo que você não tenha certeza daquilo, poxa, não sei se é isso, mas começa nesse objetivo, você não tem muita certeza. E conforme você vai andando nele, você pode achar uma outra ideia, e você já tem um método, que é focar nisso, perseguir isso, e você vai conseguir eliminar um tanto dessa ansiedade de se sentir sem rumo. Beleza? Obrigado, pessoal. Compartilhem aí. Até a próxima.